todos um bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Nós estamos iniciando aí, né, um sábado e eu queria trazer para vocês uma matéria dada a importância que ela tem, tá bom? Mas ao mesmo tempo eu acho que nós podíamos, ao invés de trazer tensão sobre isso, eu queria mais manter vocês com os pés no chão acerca do que está acontecendo agora no Oriente Médio, tá bom? Antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, porque é importante para a relevância do nosso canal na plataforma. Vamos lá. Vocês sabem que o Irã, na verdade não foi o Irã, foi o grupo Kataib Hezbollah, que está ali na Síria, né, no Iraque, e eles fizeram um ataque contra uma base norte-americana que fica na divisa entre a Jordânia e a Síria e conseguiu tirar a vida de 3 soldados norte-americanos. E isso é algo muito grave, porque até agora o Irã tem atacado bases, outros grupos, porém não tinha tirado a vida de nenhum americano. Mas o que vocês deviam pensar é, o governo norte-americano atual, o Biden, ele não quer uma guerra, ele não quer escalar isso para tornar uma guerra. Isso seria trágico para os democratas, porque aí, com toda certeza, se ele tornar isso assim, dessa forma, ele perde as eleições no fim do ano. E ele não quer isso. Fora que o eleitorado, né, dele lá no muçulmano que mora nos Estados Unidos, todo vota nos democratas. Pelo menos mais de 80% dá seu voto aos democratas. Não é? Só que não faz sentido uma outra coisa. O Irã atacou e os Estados Unidos levou aí mais de 3, 4 dias para preparar um ataque, uma resposta. E o Irã tirou as suas bases. As pessoas estão dizendo que o Irã retirou suas bases da Síria e do Iraque por medo. Não, eles retiraram os soldados dos locais que os Estados Unidos iriam atacar para que isso tudo fosse apenas uma cena. Só uma cena para os Estados Unidos dizer que está atacando, para dar uma resposta, porque o povo dentro dos Estados Unidos precisa de uma resposta, já que o Irã, que é o grande vilão hoje no mundo, tirou a vida de 3 americanos, né? Então, a gente vê que o plano aí não parece ser muito bem escalonar, tá? Mas é uma cena e eu acho que o objetivo maior disso tudo aí mesmo é que os Estados Unidos não entrem numa guerra. A vontade do governo Biden hoje é tentar dar um sossega em Israel e não nos outros. Se o Biden pudesse tirar o Netanyahu dali, o Smotrich, o Ben-Gvir de Israel, ele tiraria com toda a facilidade do mundo, mas ele não pode, ele não vai conseguir fazer isso. Inclusive, eu deixei para vocês no Telegram, o secretário de Estado americano, o Anthony Blinken, ele falou com o Joe Biden e o atual governo considera, antes das eleições, os Estados Unidos unilateralmente reconhecer um Estado da Palestina. Isso seria uma traição terrível contra Israel. Mas para que vocês saibam que, né, vejam as coisas com essa análise toda. Vamos lá. Os Estados Unidos da América atacam alvos ligados ao Irã na Síria e no Iraque em resposta à perda de vida de 3 soldados. Biden aprova a ofensiva com potencial para elevar ainda mais a tensão no Oriente Médio e diz que retaliação continuará. Claro que pode levar. Você vai destruir as bases que estavam antes todas estruturadas, né? Mas eu acho que a resposta não vai trazer os efeitos que muitos acreditam. É só uma cena mesmo. The New York Times e a Reuters é a fonte, não é? Os Estados Unidos realizaram nesta sexta, dia 2, uma série de ataques militares contra o grupo ligado ao Irã em locais no Iraque e na Síria, de acordo com funcionários da defesa e do exército americano. As ofensivas contribuem para aumentar a temperatura no Oriente Médio em meio aos temores de regionalização da guerra Israel-Hamas. Os incidentes são, ao que tudo indica, a resposta que o presidente americano Joe Biden havia prometido para um ataque de drone a uma base militar americana na Jordânia, que deixou 3 pessoas sem vida e feriu pelo menos outros 40 funcionários no sábado, dia 27. Então calcule aí, o ataque foi dia 27, aí 28, 29, 30, 31, 2, 6 dias depois para atacar. Dá tempo de fazer muita coisa, né? Foi a primeira vez em que o episódio do tipo tirou a vida de militares americanos desde o início do conflito na faixa de Gaza.
Nossa resposta começou hoje. Ela continuará nos lugares na hora que nós escolhermos, afirmou Biden em comunicado. Os Estados Unidos não buscam conflito no Oriente Médio ou em nenhum lugar do mundo, mas fica o recado para todos os que tentarem nos atingir. Se você ferir um americano, nós responderemos. De acordo com as Forças Armadas dos Estados Unidos, na ofensiva foram utilizadas mais de 125 munições de precisão, cerca de 85 alvos foram atingidos. Ainda segundo os militares, os bombardeios acertaram centros de inteligência, de comando e de controle de operações não só de pré-postos iranianos, como a Força Quds, que é a elite, a Guarda Revolucionária, e destruíram também foguetes, mísseis, depósitos de veículos e munições. A mídia estatal síria, que classificou o episódio de agressão americana, afirmou apenas que ele deixou pessoas sem vidas e feridos em áreas de deserto na fronteira do país com o Iraque, sem precisar o número de óbitos ou de alvos atingidos. A retaliação dos Estados Unidos por ataque à base na Jordânia, base americana, né? Aí mostra onde estava localizada essa base aí, tá? Você vê que é bem na divisa. Os bombardeios são uma violação da soberania iraquiana, minam esforços do governo, são uma ameaça que pode levar o Iraque e a região a terríveis consequências, afirmou Yahya Hassul, o membro, um porta-voz militar da administração de Bagdá. Minutos depois da fala do iraquiano, o porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse a repórteres que os Estados Unidos tinham informado o governo iraquiano sobre a ofensiva. A ação americana desta sexta busca enviar uma mensagem ao Irã e às milícias apoiadas pelo país de que ataques contínuos às tropas americanas na região e os navios do Mar Vermelho terão resposta. Teherã negou participação na ofensiva que provocou a perda de vida de soldados americanos no domingo. E ao que tudo indica, né, eu queria deixar um adendo aqui, parece que Israel e o Hamas concordaram com um cessar-fogo de aproximadamente aí 1 mês e meio a 2 meses. E aí o Hamas devolveria os reféns e Israel não atacaria mais Gaza. Então, assim, para o comércio é bom. A gente não deve torcer pelo conflito nunca. A paz é o melhor caminho. Mas a gente sabe que essas pessoas aí não prezam tanto assim pela paz como nós, meros mortais. Biden aprovou os ataques retaliatórios, disseram autoridades americanas. Ele havia indicado que eles estavam por vir quando disse a repórteres na terça que havia tomado uma decisão sobre a resposta. O presidente americano e seus principais assessores têm relutado em tomar medidas que possam levar os Estados Unidos a uma guerra mais ampla na região, já extremamente instável desde o Hamas, que atacou Israel no dia 7 de outubro. A Casa Branca não quer, em particular, que a guerra de procuração contra o Irã em curso se torne um conflito mais significativo, porque iria atolar os Estados Unidos ainda mais no Oriente Médio. E a gente sabe que o que o povo americano quer e que vai votar em peso no Trump na próxima eleição, e o Trump quer isso, ele não quer mais que os Estados Unidos seja o xerife do mundo, seja o líder mundial. O Trump ele quer que os Estados Unidos saia do Oriente, saia da Europa, que a Europa se vire para se defender sozinho, e os Estados Unidos salve a sua economia e pense no seu povo. Eles vão voltar para dentro de si, o nacionalismo americano voltará com muita força, ele vai fortalecer o comércio, a indústria norte-americana, vai fazer uma ofensiva assim, econômica muito poderosa para tentar salvar a economia americana. E claro que a moeda americana vai sofrer um dano pesado, mas aí eles vão ter que escolher, ou salva a moeda ou a economia. Não dá para salvar os dois, eles vão pensar, claro, salva a economia. Autoridades do governo disseram que Biden teve pouca escolha a não ser retalhar depois que o ataque na Jordânia tirou a vida dos 3. Bom, a matéria termina com mais do mesmo, né? Então eu queria que vocês pensassem nisso, tá bom? Que esse ataque retaliatório não foi, né, na magnitude que muita gente tem pensado. É bem abaixo. E eu acredito, claro, que a resposta tem que ser algo satisfatório para o público que espera uma resposta. Só que a gente vê que não pode atrapalhar a agenda. Como o próprio Irã pediu, né, o Irã e o Iraque pediu para o grupo, a milícia, o Kataib Hezbollah do Iraque e da Síria, que eles parem a ofensiva, porque é como se eles tiraram a vida de 3 soldados, e isso foi como a gente foi longe demais, não era para isso. O conflito contra uma nação tão poderosa que está sob domínio de traidores, né, não é uma coisa fácil. Os Estados Unidos não é uma nação que pode ser vencida no campo de batalha.
O único meio de destruir os Estados Unidos é por dentro, só implodindo ele. Só por dentro. Ninguém nesse planeta pode vencer os Estados Unidos da América. É o maior império de todos os tempos. Tá bom? A única forma de destruir isso é se realmente tomarem ele por dentro, tomarem o poder e começar a implodir ele por dentro. E é o que está acontecendo. Porque ninguém respeita mais essa nação. E agora vem esse ataque aí, esse show de pirotecnia, a gente não sabe que não vai dar em nada. O Irã tirou todos os soldados que estavam nas bases na Síria antes do ataque, ou seja, vamos sair todo mundo que os Estados Unidos vai atacar. Então assim, parece que a ideia é, olha, a gente precisa fazer um ataque aqui, vamos dar tempo deles se prepararem, a gente vai fazer um grande show, mas nada que vai atrapalhar a agenda, que precisa progredir no tempo, da forma correta. É o meu ver, e é claro, eu posso estar errado, esse ataque também pode ser algo realmente muito satisfatório, trazer uma grande destruição ali na região e escalonar as coisas. Israel quer muito uma guerra contra o Irã. Isso é o que eu estou falando aqui, irmãos. Anotem que eu estou falando isso, tá? O Netanyahu, os seus ministros, toda a cúpula, toda a liderança em Israel deseja uma guerra contra o Irã. Porque o Irã é uma ameaça. O Irã fala abertamente que vai destruir a nação israelita. E Israel quer uma guerra com o Irã e quer que os Estados Unidos se envolvam nisso para destruir logo o Irã de uma vez por todas e acabar com esse problema. Porque viver nesse impasse, nesse medo constante, nessa insegurança, para Israel é muito ruim. Então eles querem resolver esse problema logo. E é uma coisa que os Estados Unidos não querem. Os Estados Unidos querem tentar tudo pela diplomacia. Quer reconhecer um Estado da Palestina à força, quer fazer um acordo com o Irã à força lá, Israel vai ter que engolir tudo e acham que assim vão comprar paz com o mundo islâmico. É assim que os democratas do governo atual pensam. E a gente sabe que não vai adiantar. Quando o Trump voltar ao poder, provavelmente ele vai ajudar Israel de alguma forma, mas ele não vai querer se atolar no Oriente Médio. Ele vai entregar Gaza para Israel, vai falar que vai reconhecer como terra de Israel, vai reconhecer a Cisjordânia como de Israel, o Golã e o que mais Israel quiser, desde que não encham o saco dele, porque ele não é pró-Palestina, e a gente já sabe como é a política dele. Mas eu quero que vocês vejam essa análise, tá bom? Porque é muito importante. Eu acho que esse governo aí vai tentar até o fim um acordo de paz para controlar o comércio, porque eles não querem que as coisas quebrem na mão deles, vai ser muito ruim para os democratas. E imagina, né, quebrar um país na mão deles, aí com toda certeza eles vão perder a eleição, depois vem eleições para a Câmara, eles vão perder de lavada, e aí o poder para os republicanos fica ainda mais forte, e vai ficar difícil para eles lidarem com isso. Eu quero deixar vocês com esse vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, eu manterei vocês atualizados, se Deus quiser.